Hoje a gente vai fazer uma apresentação do curso e centrado na proposta do curso, que é da criação de uma linguagem. Então vamos tentar entender melhor o conceito de linguagem e a poesia. Sendo a poesia um conceito bem abstrato, não é? Acho que é importante eu fazer esse esforço de vos passar o que é a poesia deste curso, para também não pensarem que estão a ser enganados, basicamente. Ok. Sui Anne, é assim que se diz? Alô? Suiane, Suiane, penso eu. Está presente? Como estava a dizer há pouco, se houver alguma dificuldade, podem tentar escrever por mensagem e nós atendemos e tentamos ajudar na resolução. Eu vou passar à frente, Suiane, qualquer coisa, tente comunicar connosco através da mensagem, ok? Vou passar para a próxima pessoa que me aparece aqui, que é a Heloísa. Oi? Heloísa não está? Certo. Então, nós talvez vamos já entrar dentro do conteúdo que eu quero passar para vocês e, entretanto, também vamos abrindo o microfone e seguimos também nas apresentações. Estamos já aqui algumas pessoas e pode não haver assim espaço de momento, mas vamos começar e entrar naquilo que penso que seja do interesse de todos, que é então entender o que é que este curso da Poética ao Filmar é e trata. Antes de entrar mesmo, alguém que queira dizer alguma coisa de pronto ou que tenha alguma questão que a gente possa responder rapidamente. Se tiver, fala agora ou cala-se para sempre. Ou pelo menos durante os próximos minutos. Ok? Qualquer coisa, tem uma mão aí em cima, podem tocar nela, levantar e a gente atende, assim que for também conveniente para todos, ok? Eu vou compartilhar aqui a minha tela e confirmem-me só se já está. Alguém pode confirmar que estão vendo uma folha em branco? E sim, está compartilhado. Sim. Ok. E isto é muito importante, porque é o início de tudo. E é o início muitas vezes na poesia, mas também é o início no cinema e no fazer os filmes. E eu escolhi esta plataforma, que é o Photoshop, para funcionar e apresentar o curso, porque ao abrir este software, eles perguntam-nos logo uma coisa que é essencial para nós e que faz parte da linguagem no cinema e tem a ver com a janela que nós vamos usar, a folha, neste caso. Eu escolhi uma folha A4, ela está na vertical, mas basicamente eu poderia tê-la na horizontal. É a mesma folha, mas como podem ver, aquilo que se sente quando estão perante uma folha assim ou quando estão assim na vertical é completamente diferente. E isto faz parte da linguagem. Vou aqui ampliar
isto são tudo vocabulários, palavras que eu estou a usar, mas também que fazem parte da própria linguagem. E eu estou aqui a ampliar, tornar isto maior, para vos então introduzir ao curso. Apresentação. E como eu estava a vos dizer, este curso tem a proposta de vos mostrar e falar o que é linguagem e ajudar-vos na criação de uma linguagem para a vossa proposta de filme e a poesia. A linguagem aqui. A linguagem aqui pode ser vista como comunicação e pode ser vista como ferramenta. Comunicação. No sentido da comunicação, a linguagem é aquilo que nos vai permitir levar algo de A para B. E aqui, quem é A, ou o que é A e o que é B? A, aqui, é o filme. E B, aqui, é quem vai receber este filme, ou seja, o espectador. A linguagem vai nos ajudar na comunicação do nosso filme até chegar ao espectador. Logo, ela é extremamente essencial e, mais do que isso, deve ser funcional. E ela deve estar ao serviço de quem quer fazer o filme. Isto pode partir do roteiro, o guião, a história que nós temos, como da pessoa que poderá eventualmente ter a ideia, que pode ser o diretor, diretora, ou alguém da produção, por exemplo. Ou seja, a fonte pode variar, mas o que é interessante é aquilo que converge na fonte, que é o interesse em fazer um filme. O que é o filme aqui? e digo-vos isto, o que é o filme, ou pergunto-vos isto, o que é o filme? Porque sim, há o filme, que é aquilo que nós vamos ver na tela, mas há também um filme que é quase o pré-filme, que é a ideia que a pessoa originalmente tem para concretizar em filme. É quase como se fosse um pré-filme, é a ideia original. É aquilo que nos faz mover nessa direção, de expressar algo em filme. Esse é considerado quase o chamado Director's Cut, que é o filme idealizado, que nem sempre corresponde ao filme que na realidade é concretizado. Mas há uma outra coisa que nos permite isso. Perante as dificuldades que a gente possa ter, imagina que nós idealizamos um filme e esse filme basicamente implicava ter um orçamento muito grande. Nós não temos esse orçamento. Desistir da ideia não me parece o mais sensato, se é algo que nós queremos fazer. E como queremos realizar e concretizar, há uma coisa que nos pode ajudar, e é aí que eu sinto que a poesia representa talvez essa janela, essa saída e essa possibilidade, que é de transformar esta ideia que nós tivemos em algo concretizável, mas de uma forma talvez um pouco mais abstrata e que não que seja essencial ter os recursos que nós pensamos que seja necessário, como uma câmara XPTO, uma lente
que é a partir dos 5 mil, 10 mil para cima, a possibilidade de filmar em locações extraordinárias, talvez tudo o que a gente possa ter seja um quarto, possa ser a câmera do nosso telemóvel ou de um amigo, e com isso a poesia pode nos ajudar imenso a chegar a um resultado que é o filme que melhor representa a nossa ideia. Sendo assim, recapitulando, nós temos o filme, que é aquilo que nós vemos em tela, mas há um filme que é aquilo que nós concebemos na cabeça e que nós vamos tentar fazer, nós que temos a ideia original, vamos tentar passar a quem trabalhará connosco esse filme, à equipa que trabalhará connosco esse filme. Este filme que nem sempre corresponde ao idealizado, como posso dizer, pode-se basear numa poesia que passa a ser a força motriz por trás disto. E é nesse sentido que a gente vai tentar aprofundar e chegar a essa força motriz. Esta força motriz que passa a ser também a parte mais íntegra. Ou seja, para mim, para vos concretizar e situar melhor, eu fiz um trabalho para tentar entender o que é para mim, pessoa dentro da realização, como diretor, o essencial de passar em cada filme que me proponho fazer. Essa, para mim, representa a gênese da minha poesia. A gênese da poesia passou a ser para mim, através de uma pesquisa que eu fui elaborando, a essência. E a essência, para a minha pessoa, está ligada à natureza. Logo, o elemento da natureza passa a ser o fio condutor, ou seja, aquilo que eu procuro pelo menos manter, se eu não tiver uma lente X, se eu não tiver a possibilidade de trabalhar com o ator ou atriz X, eu tento ir buscar e manter pelo menos essa base, essa natureza. Esse é o essencial e é aquilo que eu tento respeitar e não faltar para concretizar a minha ideia original. Está a ser claro para vocês, como eu não vos vejo de momento e parece que eu estou aqui sozinho a falar, o que não é muito mentira, mas como tenho a câmera ao mesmo tempo aberta, estão todos aí, podem abrir o microfone e dizer só um alô, ver se está tudo ok. Sim. Sim, está tudo perfeito. Alô, ok? Ok. Boa. Olá, está tudo perfeito. Ok, vou-vos sentir desse lado. Continuando na poesia um pouco, porque é o termo um bocado mais abstrato, não é? Que temos que lidar com ele. Eu quero-vos dizer que a poesia está inerente na linguagem, ou seja, na ferramenta e na comunicação, mas também está para além dela. Ela está inerente no filme que a gente faz, mas está para além dela. Está inerente no diretor, diretora, na equipa de realização e todos os departamentos, mas também existe para além. E eu estou a estressar aqui o para além, porque o para além é o que vai estabelecer uma ponte também, não só com a concretização da nossa proposta, mas também a ponte com o elemento B, ou seja, com o espectador, aonde o nosso filme pretende chegar, a quem o nosso filme pretende chegar. A poesia até se concretiza e na realidade ela ganha forma quando chega aos olhos do espectador, espectadora, e ele ou ela que estão a ver este filme pegam naquilo que está a chegar e associam
ou integram na experiência própria, ou seja, naquilo tudo que foi vivido através das suas experiências, não é, que tiveram ao longo da sua vida. É aí que a poesia do próprio filme vai fazer o clique. Ou seja, ela não existe apenas, por isso daí o para além, ela não existe apenas de quem faz o filme, mas sim da junção destes universos. Daí a poesia tornar o filme universal. E é responsável também por tornar o filme atemporal, não preso a uma idade, não preso a uma época, não preso a uma situação apenas particular, mas algo em aberto. É o que vai permitir a nós, seres que temos contato com essa forma de arte que é o filme, o cinema, de vermos também isto não apenas como o filme, como estamos a dizer, mas sim como uma obra de arte e também como um elemento de arquivo, ou seja, algo que representa a história da humanidade. E isso também é o que o cinema é e acaba por ser, e muito devido à poesia inerente, ou seja, aquilo que o filme representa não só hoje, mas continuará a representar, até mesmo depois da passagem de quem o idealizou, ok? Daí a importância da poesia e ao mesmo tempo a subtileza, não é? E quase a ideia não palpável tem o seu próprio lugar por causa disso. E talvez seja também por isso que eu sinta que é bom quando nós estamos a ponderar, concretizar uma ideia artística, e eu agora já não estou a falar só de cinema, mas pensarmos um pouco na nossa relação com essa ideia e tentarmos sentir o que ela pode ser para além de nós também. Eu posso apontar a uma coisa que às vezes pode atrapalhar, a mim atrapalha e já me atrapalhou mais, acredito eu, mas tem a ver muitas vezes com a nossa, o que se pode chamar genialidade, que é algo que também nós vamos abordar no curso. É um dos últimos elementos que vamos abordar numa das últimas aulas, mas tem a ver com esse elemento de nós termos uma ideia e dessa ideia também nos alimentar em termos pessoais, o que muitas vezes resulta pode-se chamar ego, numa talvez exuberância que muitas vezes pode nos atrapalhar a chegar à nossa própria ideia. E isto eu estou a estressar porque há uma outra poesia que existe e que é uma mágica do cinema, e ela existe especialmente porque é feita de pessoas com pessoas, ou seja, com uma equipa. Logo, muitas vezes é bom perceber e sentir como as nossas ideias podem estar mais ao serviço daquilo que se quer concretizar como forma de arte do que propriamente a nossa pessoa e aquilo que ela pode alimentar em termos individuais. E a poesia muitas vezes aí é saber largar, é saber partilhar e é saber fazer chegar a nossa ideia de forma honesta, genuína e com um certo grau, e eu estresso aqui, certo grau de humildade. E quando eu digo certo grau, é porque é importante também não perdermos a nossa verticalidade. E isto foi algo que eu aprendi e posso dizer que aprendi mesmo com os cursos que tirei na ABC, cursos de cinema, e que tem mesmo
este lado e esta necessidade de nós nos vermos como parte de um todo e de trabalhar para um todo em prol daquilo que se quer fazer, que é o filme. E o filme que acaba por ser feito é o filme que nós todos conseguimos ver, ok? Então é importante que nós, no final das contas, no final do dia, estejamos todos a fazer o mesmo filme. E para isso é preciso haver uma abertura de espírito para o erro, para abrirmos asas, não é? À imaginação e tentarmos fazer coisas que julgamos muitas vezes ser impossíveis. Então é importante saber ouvir, quando ouvir, e saber também impor aquilo que a gente quer fazer também, de certa forma, não é? E discutir, não ter medo de evitar essa discussão, não ter medo de evitar, não ter medo de discutir e evitar, e tentar não fugir da questão em si. E é importante mesmo conseguirmos expor as nossas ideias de melhor forma para que elas estejam claras e nos ajude a chegar a um lugar, ok? E este lugar é uma poética que passa muitas vezes nos bastidores e eu acho que uma coisa interessante que possam fazer como exercício é mesmo sempre procurar online ou documentários mesmo dos filmes que vocês gostem e tentar ver as histórias que há por detrás, porque realmente há um grande filme, uma enorme história, né? Para além de que se pode chamar mesmo a biografia de quem os concretiza, de quem os realiza. Ok. Andando um pouco para a frente aqui, eu vou-vos tentar sintetizar então o que é a poesia. Primeiro, assim, de forma conceito. Então, a poesia relaciona a experiência pessoal do espectador com as ideias expressas no filme e o concretizar dessas ideias em filme. A poética brota a gênese, ou seja, traz-nos a ideia, se autossustenta, ou seja, é aquilo que se mantém e é o de onde a equipa ou a pessoa que se propõe a fazer o filme se vai alimentando diariamente e sugere-se ou não na realização. E desabrocha, floresce um dia, porque pode não ser naquele momento, com o espectador. Muitas vezes o espectador pode ver o filme e a coisa não, como se diz aqui em Portugal, não bate. Portugal, Angola, usa muito essa expressão. Não sei se no Brasil, mas é aquilo que muitas vezes não faz o clique, não é? E parece que não sentes nada, mas depois na conversa com alguém um dia, oi, era isto que estava a ser dito naquele filme. Ou foi isto que aquela imagem quis dizer. Ah, é aquela cor. Aquele quadro. Porque é que a folha afinal estava na vertical e não na horizontal? Ah, isto tudo são elementos da linguagem que nos ajudam a entender a poética, que pode ser apontada também como o subtexto, ou seja, aquilo que não está realmente à vista, não é visível. Há uma imagem que também é engraçada de ponderar, eu não sei se vocês vão conseguir ver ou perceber logo de imediato, mas eu gosto desta imagem. Estão a ver a imagem? Podem abrir o microfone, ajuda-me a respirar também um pouco. E eu penso que as letras sejam A, T, por exemplo, C, G, o G e o T, o A e o C, o G e o C, o T e o G.
Isto aqui é uma tentativa de uma representação da hélice do DNA e basicamente eu acho que isto é um bom exemplo para entendermos. Nós temos aqui a representação de linguagem e nós sabemos que esta linguagem nos revela algo que tem a ver com a nossa unicidade, aquilo que faz cada ser único. Este código, a maneira como nós estipulamos a ordem, ou da forma como isto está ordenado, vai resultar naquilo que é a minha e a vossa, não é? Unicidade, aquilo que os faz únicos. E é isto mesmo, estes elementos podem ser considerados a linguagem, e o que está aqui, que tem uma expressão que basicamente nos diz isso mesmo, que é as entrelinhas, o que está entre estas duas linhas, o que está nas entrelinhas é mesmo a poesia. Aquele subtexto que estava a apontar então. Nós teremos várias ferramentas à nossa disposição quando estabelecemos a nossa linguagem, e eu já vos dei exemplos, mas vou concretizar ainda mais para não ficar assim no ar o que é que pode ser linguagem. Tendo essas ferramentas, nós podemos veicular a poesia, ou seja, aquilo que está inerente na mensagem do nosso filme. Ok. Vocês têm alguma questão que querem colocar do momento? Alô? Oi. Tem alguma questão que queiram colocar do momento? Não? Não. Está claro? Continuam-vos a interessar o curso, de alguma maneira. Se ainda não deixaram a sala, não está mal. Eu acho que é interessante também de vos apontar aqui uma coisa que eu estou a estressar aqui, a ideia do espectador. Muitas vezes esses espectadores são outros realizadores e outros artistas, e isto alimenta ainda mais uma parte da poesia, que é a inspiração. E muitas vezes, não é, quando nós estamos a trabalhar com a arte, a inspiração parece que não aparece todos os dias, mas é aí também que a própria linguagem, que é a parte mais técnica, também nos pode ajudar. A linguagem também em si nos ajuda a sermos mais poéticos, de certa forma, e mesmo quando a poesia não existe, ela ajuda-nos a concretizar o trabalho. E até porque quando nós trabalhamos no meio do audiovisual, nem sempre vamos ter a possibilidade de sermos tão profundos, não é? A palavra que há pouco falámos, e temos que executar o trabalho numa diária, mesmo não estando inspirados para isso acontecer. Daí o suporte técnico, não é? Ser muitas vezes aquilo que nos vai levar até ao fim da nossa ideia, mesmo quando não existe a inspiração ou quando não existe a vontade. Daí a linguagem ser mesmo essencial na construção e ser tão importante como aquilo que a gente possa considerar de profundidade.
Eu queria fazer aqui a partilha de dois filmes, mas na realidade eles estão numa plataforma que eu costumo usar, que se chama Mubi, e eu não acho que... Acho que o Mubi não permite fazer a partilha dos vídeos. É uma forma de se proteger, né, para a gravação e para o broadcasting dos próprios filmes, de maneira live, ao vivo. E, de qualquer forma, iremos tentar mais daqui a pouco ver se dá através do Firefox. Eu estava a experimentar através do Safari. Eu sei que o Netflix, por exemplo, no Safari não funciona, mas no Firefox eu já consegui transmitir online. Eu não sei se há essa diferença ou não no Mubi, mas poderemos experimentar também. Ok. De forma aqui mais prática, tentar concretizar ainda mais esta ideia da linguagem. Podemos pegar num artista, não sei se vocês todos conhecem ou não, mas este artista é um músico. Ele era uma pessoa que fazia instrumentais inicialmente e decidiu um dia começar a rapar, a fazer rap. É um músico americano e ele se apresentava deste momento mudou um pouco a sua apresentação, o seu nome ao vivo, mas ele apresentava-se como Kanye West. E é interessante para mim mencionar esta pessoa, neste caso, porque o Kanye West, como artista, ele hoje, ao fim de vários anos de carreira, construiu para si, através da linguagem que criou, um universo onde é possível para ele ser quem é na proposta do seu filme. Ele assume-se, podemos dizer, num papel como Jesus Cristo, ou seja, que ele é o único e que as propostas que ele tem a nível artístico são quase como a salvação, ou seja, aquilo que as pessoas precisam mesmo de consumir para realmente serem felizes. E ele apresenta-se de maneira como um ser diferenciado de todos os outros. E esse trabalho, essa proposta dele, que através da linguagem foi conseguida, é o que permite ser hoje o Ye. Ele apresenta-se apenas com 2 letras, Y-E. E isto acontece muito com vários artistas. Eu peguei nesta do Kanye West porque talvez seja um dos representantes que levaram isto para além daquilo que podemos considerar o nosso espectro de trabalho apenas e passou para a vida pessoal. E tudo o que ele tenta fazer de momento, ou pelo menos que chega até nós, não é? Como espectadores, tem essa dose de esta é a minha vida, é assim que eu vivo e que é a realidade. E peguei também no Kanye West porque tem um pouco a ver com o meu percurso, que começa também muito com o rap, com o desenhar letras e escrever letras. E há uma coisa que acontece muito neste universo do rap, que pertence a uma cultura que é hip-hop, e que tem a ver com a criação de personagens, tem a ver com a criação de mundos, tem a ver mesmo com a exploração da própria linguagem, e de explorar a linguagem ao máximo e levar ao extremo para ver o que é que ela nos permite e, especialmente, que nos permita ser aquilo que nós mais almejamos ser. E nós estamos a falar de uma cultura que viveu durante vários anos para e a partir de uma
podemos chamar população, que realmente, em termos de recursos, era e é ainda, em vários lugares, completamente limitada a nível de recursos, e o que tem a mais e sempre teve foi muito a imaginação. E é nesta imaginação, e foi através desta imaginação, que muita da linguagem foi criada. E então, para perceberem um pouco mais do que é isto da linguagem, a linguagem pode ser simplesmente a maneira como se fala num local, a maneira como se veste, a maneira como se apresenta, não é? Em termos visuais, algo. Isto também é a linguagem e é as ferramentas que nós vamos explorar durante este curso especificamente. Tem a ver com aquilo que nos possibilita ser a nós, realizadoras, idealizadores, artistas, pessoas que tenham algumas ideias e queiram a concretizar e que sejam criativos, de chegar a um lugar e permitir ser aquilo que é preciso ser, fazer aquilo que é preciso fazer. É aquilo que está presente, por exemplo, quando nós vemos um filme do Martin Scorsese. Nós, às vezes, logo na primeira cena, na entrada, percebemos que é um filme do Martin Scorsese. Acontece com vários diretores, como o Woody Allen, por exemplo, também. Sei lá, mas várias pessoas ganharam isso. E de várias formas. Eu gosto muito do exemplo do Almodóvar, que em termos de cores foi uma pessoa que me ganhou desde a minha infância. Eu sempre que via a cor era aquilo que para mim ressaltava logo, e criei na minha cabeça, antes de saber que existia, o vermelho Almodóvar, não é? Que é a parte carnal, a parte visceral, a parte mais humana, e é representada com esse vermelhão. E sei que muitas pessoas que vão trabalhar com esse diretor vão ter que lidar com esse código de cores. E ao longo dos anos vão ter que arranjar uma maneira desse código de cores continuar a veicular as ideias de propostas por este diretor, e de uma forma que a gente chama no hip-hop fresca, uma forma que seja visionária também, que nos traga algo que alimente ainda mais o interesse do espectador, de quem ele vai ver. Nós não queremos ver o mesmo, não é? Sempre, muitas vezes. E às vezes, mesmo quando queremos, é bom sermos surpresos e surpreendidos. E é nesse sentido também que a linguagem pode funcionar. E é muito nesse sentido que a poesia é vista como o toque de magia, não é? O que é que esta diretora de fotografia pode trazer de novo a este código de cores, ou o que é que este diretor de arte ou departamento de arte pode trazer, não é? Sabendo que vai trabalhar com uma palete que vai ter que ser respeitada de certa forma, para não fugir a uma assinatura que também faz parte da linguagem. E é desse encontro, não é? Entre o idealista, como nós já falamos, a pessoa que idealiza aquilo que é veiculado, e o espectador, é de encontro destes universos que a poesia resulta e que torna o filme um filme para sempre, com alguma sorte, com alguma sorte e dedicação. Basicamente era isto que eu tinha-vos para trazer hoje. Seria bom tentar perceber as vossas dúvidas também. Podemos também ver o que cada aula propõe e tentar ver se há alguma dúvida também. Eu falo da nossa proposta, não é? Para o curso de 12 horas. E é isso. Seria bom ter a vossa intervenção agora e tentar perceber se alguma coisa do que falei faz sentido ou não. Alexandre, você quer que eu compartilhe a ementa do curso para você? Exatamente.
Sim, citar sim. os itens. Eu vou botar aqui porque fica mais fácil para você citar os itens, né? E aí fica... Tá vendo aí, Menta? Estou sim. Boa. Ok. A qualquer altura podem intervir e perguntar o que é que vamos estar aqui a trabalhar. Temos logo na primeira aula de 2 horas a imagem e a poética, não é? É óbvio que o cinema vive da imagem e é na relação destes dois elementos que eu sinto que as coisas podem começar a ganhar asas. Eu, como estava a falar, mesmo quando escrevia muito para rap, as primeiras coisas que me vinham à cabeça eram imagens. E é neste sentido que me fez também sentido trazeres este ponto logo desde o início. Como é que a partir de uma imagem se pode construir também o próprio filme. E, na verdade, como muitas vezes o filme já está presente nessas imagens, o cinema em si nasce da imagem, e, na verdade, é uma imagem parada, não é? Nós é que depois enganamos toda uma gente e fazemos estas imagens numa sequência e parece que temos imagens em movimento, não é? Quando na verdade temos frame após frame, após frame, após frame, e é destes frames todos que construímos aquilo que é chamado o filme. E a imagem, então, é a nossa base, é a nossa casa, é daí que nós partimos. E este ponto que vamos explorar em 2 horas vai partir daí. E o exercício que é proposto é mesmo esse, é de pegar em algo visual e contar uma história. É interessante para mim fazer este exercício, é quase como ver um filme sem o áudio, não é? E sem legendas, e tentar perceber do que é que o filme nos fala. E acho também interessante porque é uma possibilidade de nós passarmos um tempo que muitas vezes já não o fazemos por causa da urgência de tudo, a olharmos para algo, né? Para uma coisa e tentarmos perceber o que é que essa coisa nos pode dizer, quase como esgotar essa coisa, não é? Olhar para uma caneta e perceber o que é que a caneta nos pode dizer, não é? Aí nós, se calhar, começamos a ver mais que só uma caneta, mas a possibilidade de escrever, a tinta, o formato, não é? Todo esse universo está aqui, na imagem e na poética. O silêncio e o som. Basicamente é isto. Tem muito a ver também com a forma como se faz música e como se dá uma aula, como se comunica. Se não houver o silêncio, não é difícil também de perceber qual é o interesse de tudo o resto e de haver o discernimento, não é? De onde é que uma coisa acaba e começa, qual é que é a ideia. Isto acontece muito, por exemplo, quando se aprende uma língua. Nós, a maior dificuldade que temos para aprender várias vezes é saber onde é que acaba a palavra. Nós não entendemos, não é? Mesmo quando conhecemos a língua é difícil, porque não estamos habituados, nosso ouvido não está habituado a entender onde é que a pausa realmente existe. E a pausa às vezes existe como silêncio, mas às vezes existe como interjeição, não é? Então, e é nessa interjeição, no balanço da coisa que tem a ver com o ritmo, e o ritmo aqui está ligado ao som, que a gente vai entendendo aquilo que está a ser construído. E é aqui que entra o silêncio e o som. Ouvir e descrever o que se ouve por palavras e por imagens. Como podem reparar, vai-se sempre buscar um pouco da aula anterior, neste caso a imagem, e adicionar um pouco do próximo som, através de reprodução e interpretação.
ou composição sonora. Basicamente também podemos explorar muito em aula também a criação de sons e como chegar a esses lugares, não é? Através da criação desses sons de forma básica, porque muitas vezes nós temos dificuldade, ok, mas eu não tenho direito para aquela música e gostava muito que fosse aquela música, porque aquela música representa tal ou representa X, ou eu não componho música, como é que eu posso fazer isto? Mas há muita coisa que a gente pode recorrer e às vezes está mesmo à mão de semear e não ligamos a isso porque estamos a pensar em outras coisas, então a gente vai tentar fazer exercícios em aula com aquilo que está à nossa volta, construir a nossa banda sonora e tentar apresentar uma ideia ao colega e é um desafio, não é? É um desafio e também acho que é engraçado como jogo chegar a esses lugares. A energia e a matéria. Aqui temos o jogo, não é? Entre aquilo que nós vamos tentar abraçar de mais abstrato, são os conceitos de energia aqui, e materializar, que tem a ver com coisas que são importantes, tão importantes como o som, mas se calhar o som é mais fácil de materializar, basta abrir a boca muitas vezes para a gente falar, quem não é mudo consegue emitir os sons, mesmo quem é mudo consegue emitir algum som às vezes, não é? Mas tem a ver com termos aqui como o tempo, que é fulcral, quando se faz cinema, e com o espaço, as localizações, e isto são espaços, são lugares, melhor dizendo, de completa energia. Se eu estiver, por exemplo, aqui a falar convosco desta maneira, tudo bem, vocês se calhar não sentem que eu estou com pressa, mas se eu estiver já naquela, o que é que está aqui a passar, não sei o quê, a tentar, César, mostra lá aquilo, não sei, já estão a ver, se calhar está a chegar ao fim da aula e ele está a tentar encaixar tudo numa mesma altura. Então vamos tentar trabalhar com aquilo que nós temos à mão mais uma vez para transmitir certas ideias. E muitas vezes o que eu sinto é que quando se fala disto, está-se a falar um pouco, ok, não há recursos, então vá-se por aqui, está-se a remediar. Mas não, na verdade o que se está aqui a fazer é um exercício que dá-nos ainda mais força e mais ferramentas para aquilo que nós queremos concretizar e que basicamente é nos colocar numa situação em que nós estamos num extremo e que não temos saída. E muitas vezes quando estamos nessa situação, não é, entre a espada e a parede, é que as ideias saem, não é, de forma mais espontânea e às vezes de forma mais louca e um louco saudável nesse sentido, não é? Que eu acho que passa a ser um estimulante e é isso que estamos a tentar concretizar aqui quando estamos a pôr-nos numa situação em que não temos recursos para fazer. Para além de ser uma realidade para muita gente, também é uma forma de exercitar e de praticar e de chegar a lugares que muitas vezes a gente não chegaria se não estivéssemos abertos também a isso. Exercícios práticos, contar uma história localizando no tempo e no espaço através da composição de um quadro. E isto é outra palavra que a gente vai carregar durante todo o nosso curso, que é o quadro, e tem mesmo a ver com isto, a tela, a nossa tela, o que é que está presente na nossa tela, o formato da nossa tela e o que é que ela representa para nós, o que é que ela representa na própria história. E através desse quadro tentamos contar uma história naquilo que a compõe, naquilo que está presente no quadro. Estamos a falar de composição, estamos a falar de mise-en-scène e estamos a falar de todos os elementos que aparecem quando vemos um filme, desde a própria luz, os figurinos, as cores, tudo o que aparece em tela. O verbo, a ação e a persona. Esta é a parte que nós passamos mais para outro elemento
que tem a ver com o uso de personagens mesmo, de pessoas para transmitir a nossa ideia. E quem diz que pessoas ou personagens também pode apontar para elementos de animação. Podemos usar fantoches, podemos usar congelou aqui. Congelou aí? Não estou, né? Voltou, tinha Alô? congelado, mas voltou. Voltou, Alexandre. Ok. Agora voltou. Congelou e voltou. Ok. Criação de um personagem delineando a sua curva de interesse. Especulação do seu background, hábitos, maneirismo, o almejar, as aspirações e o sentido intelectual. Ou seja, tudo elementos que podem compor uma persona. E isto é muito importante, a curva de interesse, não é? É aquilo que nos vai levar, ou vai levar o espectador a acompanhar quem é para nós o, entre aspas, nosso herói ou heroína, no sentido de o protagonista ou a protagonista da nossa história. E esta curva de interesse parte de um estudo profundo, daí a poesia, desta personagem e de desconstruirmos esta personagem, e é o que vamos fazer nesta aula, desde a sua palavra à ação, não é? E sendo o verbo também a palavra que nos move. A palavra, a decupagem e o guião. Aqui tem a ver ainda com o aprofundar ainda desta personagem que estamos a falar em cima, mas de forma prática e concreta no papel de como é que o roteiro pode estar ao nosso serviço e de como é que através do roteiro também podemos definir a linguagem que nos vai ser útil para chegar ao nosso filme. A equipe, o solo, o gênio, a ideia e o sucesso. Aqui é o fim do nosso curso, e neste fim do nosso curso é onde abrange basicamente os elementos que vão ser necessários para nós chegarmos ao nosso filme. Os elementos, falamos não só da nossa equipa, como os departamentos necessários, como os elementos que são definidos por nós na nossa linguagem, aquilo que nós vamos levar como a nossa poesia, qual é que é a nossa ideia e como comunicar a toda a gente que está envolvida no processo da realização e concretização do filme, chegar a essas pessoas e ao fim do dia saímos com um filme na mão. E mais uma vez aqui o sucesso acontece quando todos estão fazendo o mesmo filme, independentemente de onde a ideia nasce. É isso. E o desafio aqui é escolher um tema, explorar uma ideia para um filme dentro do tema e passar essa ideia de forma clara. É um desafio. Eu não sei qual é a vossa experiência particular, não é, no fazer filmes, mas é desafiante e é interessante ver que só mesmo a experiência, não é, é que leva a um lugar mais de conforto durante este processo, porque eu não sinto que, pela curta experiência que eu tenho, não sinto que seja algo que vá desaparecer. Eu acho que apenas existe um lugar em que a gente vai se sentir um pouco mais confortável em lidar com as situações. Mas realmente o que eu sinto, cada vez que há uma proposta para fazer um filme e cada vez que eu tenho reunido com equipas diferentes, o desafio apresenta-se e é muito fácil de cair no desentendimento muitas vezes. E uma das coisas
tem a ver também com a proposta inicial. E eu quero passar aqui só para um outro ponto, mas antes disso eu quero vos perguntar se está tudo claro em relação a esta proposta do curso, se tem alguma dúvida ou não. Alô? Tá tudo claro. Ok. Ok, eu queria só dizer então, e falar-vos do porquê de existir este curso. Eu senti esta necessidade mesmo de trabalharmos tanto a linguagem como podemos chamar mesmo a profundidade, por causa desse conceito um pouco abstrato e que parte muitas vezes de uma fonte autoral, e que nem sempre vamos estar não é, dentro desse contexto. Quando digo autoral, é alguém ter uma ideia sua própria e propor a outra pessoa, ou pessoas, ou departamentos, em contraposição ao estar a fazer o filme para uma produção executiva, ou podemos mostrar talvez o formato que toda a gente conheça, que tem mais este enquadramento, seja mesmo trabalhar na televisão, como ser poético, não é? Trabalhar na TV, como ter algum grau de profundidade. É um desafio. Eu nunca tive essa experiência, mas toda a gente que trabalhou em TV e que eu conheço, não é? Transmite muito essa impossibilidade em várias fases e vários graus. E isso também existe muito por causa da poesia ser algo mesmo abstrato. E então senti que, tendo um curso, talvez a gente possa concretizar e começar a ver a poesia também como algo que possa ser mais execuível e mais, ao fim e ao cabo, científico, mais estratégico, mais técnico, e não um conceito tão abstrato que muitas vezes já não se pode agarrar, e a solução mais rápida é colocá-la de lado. Daí a gênese deste curso foi muito essa, de eu perceber essa minha dificuldade em transmitir uma ideia a uma equipa que realmente está preparada para trabalhar de forma mais técnica, mas não tem um ouvido, ou às vezes mesmo o coração, ou às vezes o interesse para algo tão profundo. Não, são conceitos que, desculpa, sorry, não é comigo. O que é que, na verdade, o que é que pretendes? Eu quero um azul casmina, aquele azul do amanhecer que vem com... Que azul estás a falar? Que esse azul do amanhecer, que azul é esse, não é? Que coisa é essa que estás a querer dizer? Então é preciso concretizar, é preciso ter uma linguagem que nos ajude a chegar a esse lugar onde podemos respeitar a poesia no fim do dia, mas também de respeitar toda a equipa que está a trabalhar connosco, e de chegarmos a um local em que estejamos mesmo todos de acordo e estejamos todos a ver algo que nos faça sentido, e não apenas a ideia de um louco, de uma louca que resolveu ir fazer o Apocalipse Now e meter lá toda a gente. E vamos agora tentar fazer aqui um filme, e ficas ali um tempo até conseguir chegar àquela ideia, e pronto, tem várias coisas que acontecem, não é? Então, eu senti isso. Outra coisa também que eu senti foi que era importante para mim, especialmente na ABC, que existisse um curso, e eu digo especialmente na ABC Curso de Cinema, porque o que eu senti quando estudei nesta escola é que muito dos formatos de aula que nós temos é em formato de masterclass,
ou seja, há uma pessoa que vem falar, é professora dentro do espaço de antena que está a ter, mas muitas vezes não é isso que faz. Mas o que acontece é partilhar a sua experiência, que é uma longa experiência. Então acabamos de ter uma aula com um mestre dentro daquilo que é o seu espaço de saber, o seu espaço de conhecimento. E o que eu senti muitas vezes é que seria também importante de ter alguém que tivesse a dar os mesmos passos que nós. Daí também uma das propostas deste curso ser descobrir o cinema, não é? Há ali um ponto que fala de descobrir o cinema nacional, mas também universal. E tem muito a ver com isso, de tentar haver aqui uma troca de igual para igual e tentarmos dar passos em conjunto. Mostra-me o que tu tens, eu mostro o que eu tenho. Estamos aqui, não é? A trocar figurinhas. É mais nesse aspecto. E eu senti que é dentro da formação básica que faz todo o sentido de termos isso logo inicialmente, de vermos alguém que não tem já vários anos e uma longa carreira de tudo isto, mas que esteja a dar os passos e que realmente a gente também consiga ver ali pontos em comum que também podem nos ajudar a contextualizar e ajudar-nos a fazer mais coisas. Outra coisa foi mesmo colmatar a falta da presença poética nos filmes que se realizam hoje, em prol de algo mais superficial, e tem a ver com essa leva que estamos num mundo cada vez mais rápido, as produtoras estão a trabalhar cada vez mais nesse sentido, a tecnologia está aí toda mais para aí, nós queremos concretizar mais num curto espaço de tempo. E como combater isso, não é? Como vir com alguma coisa que ainda seja no final do dia, não é? Tenha alguma profundidade. Se não houver cursos neste sentido, se não houver uma troca de saberes neste sentido, eu acho que dificulta-se chegar a um ponto, e a esse ponto, aliás, e passamos a ter só e mais do mesmo. Então foi neste sentido que este curso também apareceu. E a título pessoal foi isso, foi mesmo o que eu encontrei no cinema. Para mim foi um passo de mágica, porque para mim foi um encontro de todas as artes, e senti que no final de já mais de 20 anos de trabalhar com artes, ter chegado ao cinema foi o culminar. E quando eu chego ao cinema eu sinto que há falta de arte no meio do trabalho, nas pessoas com quem eu estava a lidar e da forma como eu estava a lidar. Via-se quase como num espaço por si, e eu sempre entendi o cinema como algo mais multiverso, em que era a junção de várias artes, de várias pessoas, de vários backgrounds, que fazia realmente essa magia. De facto era isso, era ver mesmo uma nação a trabalhar a sua magia, imaginação, que até com o Cabanha a gente já tinha falado várias vezes disso, da imaginação, a nação da magia. E basicamente é isso, assim na vida como no cinema. Tutti bene, va bene. Gente, falei até gastar a minha saliva. Gostava de saber de vossa justiça, se querem dizer alguma coisa, acrescentar, perguntar. Se vos faz sentido, não vos faz sentido, o quê? Obrigado, Brita. Eu sou a Fernanda. Certo. Estão me ouvindo? Uhum. Eu sou de São Paulo, sou de Guarulhos, e eu fico muito grata assim, a entender mais o projeto e o curso, porque é justamente o que eu estava buscando, né? Essa sua última fala me contempla muito no sentido de a construção de uma obra de arte, não simplesmente
um produto, né? Tudo bem que as pessoas consomem o que a gente produz, mas mais no sentido poético, porque eu sinto realmente essa falta de poesia nos trabalhos, né? É uma necessidade de um acabamento, uma lapidação estética muito grande, e aquilo que interessa, que vai ficar, acaba sendo removido da obra, né? Muito obrigada. Obrigado, nós. Mas é isso mesmo. Vamos em frente. Acho que é mesmo esse sentido, não é? Há como é que posso dizer, um ponto de encontro que a ABC e a ABC Curso de Cinema tem, que é o Cineclube, que acontece todas as segundas-feiras. Seria interessante vocês se inscreverem neste Cineclube, porque é um espaço em que realmente há esta troca. Nós falamos sempre e mostramos sempre um filme na semana anterior, e nesse dia falamos e temos convidadas que, desde diretores ou pessoas que fizeram o som, ou atores e atrizes que aparecem também para falar. Quem tem sido a pessoa também a apresentar o projeto é o Hernani Hefner. O Hernani Hefner também é um dos professores, e ele tem um outro curso que passa pela história do cinema, que é bem interessante, e ele está presente e nos conduz durante essa noite através dos filmes, e realmente é uma oportunidade para nós também colocarmos algumas questões e falarmos disto que estamos mesmo a falar agora, que é de haver um grau de profundidade, não é, na coisa. Eu acho que é super interessante. Nós percebemos que o cinema é talvez das únicas formas de arte, né, que nos convida a mergulhar no escuro, e isso quer dizer muito também quer dizer muito desta arte, aliás, e das possibilidades que tem de dar a conhecer as nossas profundezas mesmo, dar a conhecer esse lado mais oculto, dar a conhecer mais os nossos medos. É uma medusa interessante, não é? Podemos olhar para a tela sem olhar diretamente para a medusa, e mergulhar em assuntos que são difíceis, e que através dessa forma mais poética, não é? Evitamos coisas desagradáveis, não é? Talvez um assunto menos agradável de falar, não é? Mas nós tivemos a morte há pouco tempo, em Sete, não é, de uma diretora de fotografia, e pelo uso de uma arma, não é? Como é que a poesia nos poderia ajudar a não ter essa arma, não é? Ou não haver a necessidade de disparar essa arma, e ela funcionar como uma cena bem como era pretendida, não é? E tem a ver com essas nuances de como chegar à ideia sem de facto haver aquela petrificação, né, perante a medusa, e de nos desfazermos e acabar por aí. Acho que são essas possibilidades, e em termos de criatividade parece ser algo lúdico, mas aqui representava a diferença entre a vida e a morte. Então a arte é coisa séria, claro, e é das coisas que fala mais sobre nós, não é? E é isso, são coisas que nós fazemos e que ficam aí. E a ideia também é que as pessoas pegam naquilo que fica aí e fazem delas o que quiserem, não é? Então uma certa atenção pode ser bom. Brita, se faz favor. É um microfone só para abrir. Eu não consegui escrever, você está me ouvindo? Tô. Que o cinema representa a civilização, no momento, a população, as cabeças, né, que existem, que vão fazer o cinema. Então, é preciso poesia no cinema e na vida, né? Está carente disso, né? É verdade, sim.
Por acaso eu sou poeta. Ah, boa. Cantora, compositora, etc. e tal. E escritora. Estou atrás de uma forma de fazer um filme de um livro meu. Uau. Já estou interessado e nem conheço. Vou reparar que é um baixo, não é? É um baixo. É um baixo, sim. É um baixo do meu filho, que eu também aprendo. E ali naquela sala tem absolutamente todos os instrumentos. Faço música, componho e estou aí na multi tudo. Boa, boa, boa. 54 anos que eu faço arte. 54 anos de magia. Vou fazer isso. Super magos. Não, eu acho que é interessante essa coisa que também tem vindo a acontecer, pelo menos eu tenho sentido cada vez mais, não é? Que é de sermos transversais, não é? E assumir isso também sem muito preconceito. Acho que antes havia muito mais essa... Cada um no seu lugar, não é? No seu espaço. Os pintores só pintam, o cantor só canta. E acho que essa coisa mais de transversal oferece-nos muito mais, não é? Dá-nos muito mais. Isso é bom, é bom. Gente, estamos aqui já com bastante tempo de fala. Ô, Alexandre, Quem falou? eu queria dar... Sou eu, Afonso. Ah, certo. Vocês estão vendo minha imagem, estão me ouvindo? Estamos vendo a imagem e ouvindo também. A imagem está lá. Sim, estamos Tá ouvindo. bem. Olha Vocês, só, eu só queria cumprimentar vocês e pedir desculpa que eu estou numa internet péssima e onde eu estou está caindo, inclusive, uma tempestade. Mas eu queria agradecer a presença do Alexandre e dizer a vocês que é um privilégio ter o Alexandre conosco, e eu digo por quê para vocês. O Alexandre, evidentemente, ele está em Portugal, mas é um amigo do Brasil, amigo da Escola de ABC com Cinema, e ele nos encontrou, eu acho que, na verdade, num cineclube, ou numa das nossas transmissões de nossas filmagens. Enfim, ele começou a frequentar a escola remotamente. Foi se interessando pelos cursos e, inclusive, tomou um avião, veio passar 3 meses no Brasil, fez um curso, eu não me lembro se foi com o Chu ou com o Walter Lima, de direção. O Chu. Foi com o Chu. E fez um curta-metragem excepcional. Eu digo isso porque eu acho que uma de vocês colocou isso, a Brita disse que é poetisa, e uma outra pessoa, não sei se foi a Rita, que colocou a importância do sujeito do filme, da criação do filme, da poesia, ver o filme de uma outra forma que não seja a mecânica, simplesmente produzir um roteiro e filmar o roteiro e produzir o roteiro e distribuir o roteiro. Enfim, ter uma concepção artística maior do que uma concepção comercial, comunicativa somente. Então, por que eu estou dizendo isso? O Alexandre veio, fez esses cursos. Aliás, eu acho que o link do filme dele está na página do curso. Eu acho que vocês têm acesso e vocês veem a beleza. Tudo isso que o Alexandre colocou agora, até me tocou, Alexandre. Eu acho que a tua exposição é uma exposição excelente. Eu acho que você é um instrutor excelente, porque me comoveu, entende, entende a proposta desse curso, entende, que é o enriquecimento das mentes dos realizadores, dos diretores, dos autores, e não só fazer a produção, mas, enfim, sentir o filme,
entende? Passar esse sentimento para o filme, para os atores. E ele fez isso magistralmente bem, com nenhum recurso. E a escola, nós temos um estúdio, temos câmeras e tudo, mas nós não temos, não é uma produtora de cinema, é uma escola, mas nós produzimos filmes interessantes. E o filme dele é um filme que se destacou da linha de produção ou da linha de realização que nós tivemos nos últimos 2 anos. Porque ele trouxe essa visão humanista e criativa que falta realmente no cinema. Eu venho de se vocês não conhecem minha história, eu sou do cinema novo. Existia naquele momento de criação, o cinema novo é um assunto que dava hora, não vou entrar nisso agora. Mas foi um momento que o cinema brasileiro tinha plena a possibilidade de criatividade, porque os diretores eram produtores, enfim, nós aprendemos a fazer um cinema independente, totalmente independente, com recursos que ali haviam, e inclusive começamos a montar a máquina do Estado nos proteger e ver o que tem isso aqui agora. Mas muito bem, eu só estou querendo dizer isso, dar um abraço em vocês e agradecer ao Alexandre a presença dele, o querer dele passar esse conhecimento que é tão importante, eu acho que vai ser muito importante para vocês e para a escola também, viu, Alexandre? Então, bem-vindo, seja bem-vindo, e vocês todos e todas sejam bem-vindos, e para tirar qualquer dúvida. Eu vou ter que desligar, porque começou a cair raio aqui, eu vou ter que desligar a internet. Tá bem? Então, um abraço para vocês todos. Um abraço, Alexandre. Obrigado, Afonso. Valeu. Um abraço. Alexandre, você não passou a palavra para a Rita em nenhum momento. E ela está presente aqui o tempo todo. É verdade, sim. Tem que ligar. Rita, nós não estamos te escutando, não. E agora, são? Sim. Sim? Sim. Está muito baixinho, né? Oh. Eu acho que seu microfone está distante e está um pouquinho entupido. Assim já ouvem melhor? Está baixo. Está baixinho. Está baixinho, enfim. Não, é porque, olha só, o chat ele vai estar liberado quando a gente montar a turma. Porque nesse momento em que a gente está nesse encontro, quer dizer, a gente ainda não está com uma turma montada, a gente só está tendo um encontro, entendeu? Então, agora que a gente vai montar a turma, aí todo mundo vai receber o seu login, sua senha, aí vai baixar o Teams para sua máquina e vocês vão entrar na turma e vocês vão ter acesso a vários documentos, entendeu? Que o Alexandre vai colocar dentro dos arquivos da turma, essas coisas todas. Então, quer dizer, assim que a turma estiver montada, a coisa vai ser um pouco mais complexa, entendeu? Que vocês vão ter um acesso mais amplo. Quando o Alexandre quiser mostrar um filme, quiser deixar um filme para vocês verem, você vai ter acesso às pastas de link e essas coisas todas, além do chat, entendeu? Então, quer dizer, agora quando eu montar a turma para a primeira aula, aí vocês já vão receber por e-mail os seus logins e senhas, baixem os Teams, entrem na aula e aí vocês vão ver que lá dentro tudo vai ter um pouco mais, as informações vão estar mais disponíveis.